Vamos ouvir, então, essas declarações do Fernando Haddad após defender a atuação do Banco Central no caso Master. O ministro disse que essa pode ser a maior fraude bancária da história do país. Olha, eu tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, né, dando todo o respaldo institucional da Fazenda para o Banco Central. Eu penso que nós temos feito um trabalho conjunto muito importante, porque envolve a Fazenda também. O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, né? Podemos estar diante disso, e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo, evidentemente, todo o espaço para a defesa se explicar, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, né? Eu acredito realmente que o trabalho que foi feito pelo Banco Central, já disse isso no dia e estou repetindo hoje, é muito robusto, é um trabalho robusto, tecnicamente muito robusto. Essa fala é tão fundamental do ministro Haddad, porque também é a primeira defesa pública do Banco Central, que até então estava se sentindo muito solitário. E confirma a apuração que trouxemos ontem no Central de Notícias, que dava conta de que o ministro da Fazenda já estava atuando nos bastidores, em várias ligações telefônicas, em duas pontas principalmente. Falando com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e aí ele conta, falamos quase que diariamente, eles que eram muito próximos quando começou o terceiro mandato de Lula. Gabriel Galípolo era secretário executivo do Ministério da Fazenda antes de ser indicado para uma diretoria do Banco Central e posteriormente para presidente do BC. Eles dividiam o mesmo hotel. Eles moravam no mesmo hotel em Brasília. Haddad e Galípolo iam à academia todas as manhãs juntos, almoçavam juntos, passavam grande parte de seus dias juntos e depois, quando ele assumiu a diretoria e posteriormente, principalmente a presidência do Banco Central, eles se distanciaram, tiveram uma série de rusgas que começou com o episódio sobre o OF, que o Banco Central disse que não teve acesso de antemão daquela informação. E o Ministério da Fazenda havia afirmado que sim, que o Banco Central tinha tido acesso e depois voltou atrás e se desculpou até numa mensagem pública do ministro Fernando Haddad. Mas, enfim, voltando para hoje, retomando o que é importante. Fernando Haddad também atuou na outra ponta, que foi falando com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego. Na segunda-feira passada, eu contei aqui ontem, com exclusividade, que eles conversaram, Haddad e Vital do Rego, durante mais de uma hora. E foi justamente a data daquele despacho do ministro Jonathan de Jesus, em que ele dobrava a aposta, determinava uma inspeção técnica in loco no TCU e ainda ameaçava, disse, não vou tomar nenhuma medida liminar agora, mas alertava para a possibilidade de colocar uma medida cautelar para rever ou para adiar a liquidação, para ver se aquele processo realmente tinha sido regular e idôneo. Depois disso, o Banco Central entrou com embargo de declaração, questionando essa decisão monocrática do ministro Jonathan de Jesus, pedindo para que a turma, o colegiado, analisasse essa decisão. E foi a partir daí que as conversas tomaram corpo, se intensificaram e trouxeram todos esses atores até o dia de ontem, segunda-feira, enquanto eles finalmente sentaram todos juntos e chegaram a um acordo para esfriar os ânimos. Tanto é que o Banco Central desistiu desse recurso que eu acabei de contar, dos embargos de declaração. Isso foi retirado hoje de manhã. O Banco Central desistiu de questionar a inspeção que será feita pelo Tribunal de Contas da União para apurar a liquidação do Banco Master. O pedido foi retirado. Foi protocolado hoje, esse pedido para retirar, e assim volta a valer o despacho do ministro relator Jonathan de Jesus, que determinou a inspeção. Mais uma inspeção em determinados moldes, muito mais amenos, muito mais contidos e com uma série de limites estabelecidos ontem, nessa reunião, a portas fechadas, entre o presidente do TCU e do Banco Central.